da figura de Jair Bolsonaro para a política brasileira? Não, para além da figura dele, a sociedade brasileira tem uma parcela significativa que é conservadora e tem autoritária. E que o choque cultural que a globalização... Vamos lembrar que a globalização produziu um choque cultural, como um pouco quando aconteceu na minha geração. O que é esse choque cultural? Hoje, as empresas, as grandes empresas, têm como pauta a igualdade racial, de gênero, né? A luta contra a homofobia, a questão ambiental e, inclusive, a questão democrática. Com a desorganização do parque produtivo de muitos países, como a Europa e os Estados Unidos, e o desmonte do Estado de Bem-Estar Social, criou-se uma classe média trabalhadora que acabou indo para a direita. Não é o Bolsonaro só, é no mundo todo. É na Itália, é na França, é na Alemanha e é nos Estados Unidos. Então, é um espírito de uma época, vamos dizer assim, que se chocou, né? Porque o tradicionalismo moral, né, dos valores de grande parte da sociedade, não aceitou esse avanço que houve, porque se pensar o avanço que houve é muito grande. Hoje, as empresas têm compliance para saber se está tendo igualdade racial, de gênero, isso que se chama identitário. E depois tem o problema da desigualdade, o problema da insatisfação. E a coisa... Aí veio também a ideologia que foi se criando de extrema-direita. Então, eu acredito que o bolsonarismo sobrevive, com ou sem Bolsonaro. E o conservadorismo também no Brasil é muito forte. Vamos lembrar que São Paulo teve o ademarismo, o janismo, nós não podemos esquecer isso, que foi muito forte aqui. Então, não é uma questão... O malufismo, que eram tudo... Tirando o Jânio, que tinha um pouco outras características, né? Mas o ademarismo e o malufismo eram bem conservadores, bem de direita, lógico. Como nós tínhamos saído... Nós estávamos na democracia de 46 a 64, o janismo tinha outro perfil, né? E o malufismo não, o malufismo já vinha reivindicando a ditadura. Porque senão nós vamos... E houve também um fenômeno, como nós de 13 a 19 praticamente fomos impedidos de fazer política, vamos simplificar assim, eles ocuparam esse território, essa disputa política e cultural. Avançaram muito na sociedade brasileira, porque o principal partido é o PT. E o PT ficou muito restringido, perdeu muita força, muito território, muitos dirigentes, muita organização. E não pôde fazer uma disputa, porque a consciência vai se formando conforme as ideias entram em debate, como é que as experiências políticas... Ministro, como é que o senhor avalia Tarcísio de Freitas hoje, vamos supor que seja ele, como político e como herdeiro desse conservadorismo que o senhor está falando? Ele não se coloca como candidato, mas se movimenta como? E está fazendo toda essa articulação, etc. Como que o senhor avalia a figura dele hoje? Ele é governador de São Paulo. O povo paulista o elegeu. Eu o respeito por isso. Agora, ele não existe. Quem é o Tarcísio? O Tarcísio foi vereador, foi prefeito, foi deputado, foi líder... Dentro das Forças Armadas ele era um líder. Ele era um assessor. Ele foi colocado para ser o candidato e o eleitorado conservador votou nele porque também não tinha Mas muito... Bolsonaro também é uma figura inexpressiva, folclórica, sim, né, sim. ministro? Mas por isso mesmo, está piorando, né? Jânio, Collor, Bolsonaro, a direita brasileira hoje não tem um líder orgânico, não tem um líder empresarial, político, não tem uma coalizão política empresarial que governa o país. Existe essa coalizão, mas eles apelaram para o Bolsonaro para nos derrotar. E o Tarcísio é uma ficção, gente. Eles não têm ninguém para pôr, não tem um governador de estado, não tem um ex-ministro, não tem um deputado, um senador para colocar um presidente da República, não. É o Tarcísio, que ele vai... Por isso que ele precisa do Bolsonaro, porque ele mesmo não tem força nenhuma. O Tarcísio como líder não tem força, como assim, base eleitoral.